Boa noite a todos que acompanham esse canal. Me chamo Washington. Venho aqui para contar uma experiência macabra que tive há tempos atrás. A única que passei ao longo da vida. Não quero revelar a cidade em que moro, pois algumas pessoas sabem do meu relato. E hoje, mesmo tendo se passado muitos anos, creio que alguém deva se lembrar. Por isso, gostaria de manter o nome da minha cidade no anonimato. Mas saibam que é uma cidade brasileira e que faz fronteira com o Paraguai. Algo que até facilitou no meu antigo trabalho, mas ainda hoje tenho um trauma de morar aqui. Ou melhor, de andar por essas estradas. Hoje conto com meus 47 anos, mas quando comecei nesse negócio tinha apenas 19. Eu ia com meu pai fazer o seu trabalho, o mesmo que fiz por muito tempo. O meu pai era empresário, do ramo de compra e venda de eletrônicos. Comprava e vendia desde televisores até geladeiras. A gente pegava sua S10 e cruzava a fronteira. Comprava os mais diversos eletrônicos no Paraguai e logo fazíamos o mesmo trajeto de volta e vendia aqui no Brasil. Mas a gente não costumava pegar a fronteira em si. Era de costume nosso e de alguns conhecidos passar por uma estrada de chão, que foi usada pela gente por anos, pois se fôssemos passar pela fronteira, teríamos que pagar uma certa taxa de impostos, tanto pelos produtos, como também passar para lá, coisa que não seria nada bom para os nossos negócios. Por isso a gente optava passar por essa estrada. Depois de anos eu conheci bem a região. Até hoje lembro de vários pontos dessa estrada, onde devo seguir e onde devo voltar, pois fiquei nesse ramo por longos 12 anos, e parei depois daquela noite macabra. Eu costumava fazer essa rota com um rapaz, o primo do meu amigo. Era ele que me ajudava a carregar a velha S10 do meu pai, com os eletrônicos e muitas coisas que comprava lá no Paraguai, e também para não dormir no volante, pois nossas viagens eram sempre durante a noite, especificamente na madrugada, já que o movimento era menor e não teria tanto perigo, pois era uma estrada muito perigosa. Mas apesar da ajuda que recebia, por um breve período de tempo esse rapaz não pôde viajar comigo, por motivos pessoais dele. E como tinha clientes e vendas para fazer, não podia ficar parado, até porque vivia daquilo. E decidi ir sozinho fazer essas viagens. Uma decisão nada inteligente, mas fiz 8 viagens sem ninguém, apenas eu e Deus, e nunca tinha passado por nada de estranho ou sobrenatural. E para vocês terem uma noção, eu morria de medo de ser preso, ou se não de ser roubado por bandidos que tem nessas estradas. Mas isso nunca me ocorreu. Mas algo pior sim. Estava frio e chovia bastante naquela noite. Já com a S10 carregada de produtos e voltando para minha casa, percorri um trajeto muito bonito. Era um descampado com uma vista para a minha cidade. Dava para ver as luzes de longe. Eu já respirava aliviado e tranquilo por já estar perto de casa. Mas do nada, escutei como uma batida no meu carro, que balançou tudo por dentro. Derrapei na pista e fui parar no acostamento, a poucos metros de um morro de barro que tinha ali. Após a batida, eu pensei ter passado por cima de alguma coisa. Então saí da S10 para verificar. Peguei uma lanterna velha e fui checar na estrada, mas não tinha nada ali. Nenhum animal ou pessoa que eu poderia ter atropelado. Procurei por buracos e pedra também, mas nada. Nunca vi sequer uma pedra ou buraco por ali. Então, o que seria? Me perguntei enquanto voltava. Mas assim que estou na porta do meu carro e olho lá para frente, vejo uma criatura a poucos metros de mim. Digo criatura, pois não tinha forma de animal, e muito menos de gente. Não sei explicar direito, pois aquilo estava agachado de trás do morro de barro, que separava a estrada do imenso descampado. Apavorado com o que vi, entrei no carro, virei a chave e saí dali. E quando pensava que estava livre daquela criatura, vejo que a mesma ainda me perseguia correndo do meu lado. Eu devia estar a mais ou menos 80 por hora, mas de alguma forma estava sendo alcançado por aquilo, que me seguiu até perto da primeira fazenda da região, onde as casas começavam e tinham gente morando ali.
Dali em diante não vi mais aquela criatura. Então segui para casa muito rápido. Quando cheguei já estava perto de amanhecer. Era entre 4 e 5 da manhã. Todo molhado e assustado, meus pais me encontraram na cozinha de casa, já que eles acordam bem cedo. E foram eles que ouviram primeiro esse relato. Minha mãe me preparou um lanche e o meu pai falou que não devia ter saído do carro, mas os dois acharam que aquilo foi tudo fruto da minha imaginação, coisa que não é verdade, já que mais tarde, quando fui descarregar a S10, tinha um grande amassado no teto do carro, e foi aquilo que quase me causou o acidente. A criatura pulou para tentar me pegar. Ainda contei essa mesma história para amigos e vizinhos, que espalharam o caso que assustou meu bairro por algum tempo, pois essa estrada fica próximo daqui, e muita gente também passa por lá, seja fazendo o mesmo que eu, ou para visitar parentes. Só que a história se perdeu, pois a única pessoa que viu a tal criatura fui eu. Então comecei a ser chamado de mentiroso. Pessoas ficaram tirando sarro da minha cara e logo esse fato caiu no esquecimento. E até preferi assim, pois é muito ruim contar algo que você não pode provar. Uma criatura que pula em cima de um carro e corre a mais de 80 km/h, nem eu iria acreditar. Mas vi aquela criatura a poucos metros de mim e sabia que aquilo não era algo normal. Uma experiência que nunca esqueci. Até hoje tenho trauma dessas estradas. Boa noite a todos. Eu me chamo Anderson, tenho 28 anos e moro em Caucaia, que fica no estado do Ceará. Venho aqui para compartilhar com todos do canal meu relato, ou melhor, relatos que ouvi, que eu mesmo presenciei. Tudo isso que vou contar ocorreu entre os anos de 2014 e 2019, que foi quando nunca mais passei por aquela região, um lugar que considero mal assombrado, tanto pelo que vi e escutei de outras pessoas que me relataram, das muitas coisas estranhas que lá aconteciam. Tudo começou quando tive que estudar em Fortaleza, em uma determinada faculdade da cidade, no curso de administração. Como era um pouco longe, eu teria que pegar 2 ônibus para chegar na referida faculdade, o que para mim nunca foi problema. O difícil foi continuar indo para aquele ponto de ônibus. Mas antes vou explicar como era o lugar, para não ficar confuso mais à frente. A faculdade ficava numa avenida bem conhecida de Fortaleza, mas o ponto de ônibus que tinha que pegar ficava a cerca de 2 quarteirões de lá. Bem de frente tem, ou tinha, um grande terreno baldio, que de vez em quando ficava cheio de lixo e sem nenhuma iluminação, apesar de ter várias casas mais lá pro fundo. Até aí tudo bem. O problema era que o lugar servia como desova de corpos. Muitas atrocidades aconteceram por lá. Lembro que um dia cheguei a ver a perícia saindo daquele mato para pegar as pessoas que eram executadas e jogadas ali. Era perigoso, mas como diz meu pai, que não deve, não teme. E continuei pegando meu ônibus como sempre fiz naquele ponto. Eu não ficava só. Graças a Deus sempre tinha outras pessoas comigo, como moradores ou trabalhadores, além de estudantes também. Então, dito isso, vamos ao relato. Nesse dia, se não me falha a memória, era uma sexta-feira. Como sempre, o ponto de ônibus estava lotado, já que, durante os outros dias, era mais vago. Foi quando não só eu, mas todos que estavam ali comigo começaram a escutar de longe: "Socorro, socorro, ele vai me matar." Esse pedido angustiante se repetiu por mais algumas vezes, até parar. Como era uma região perigosa e de desova de corpos, nem ligamos tanto, mas ouvi uma senhora falando que quem gritou naquele terreno foi uma alma precisando de reza. A senhora, que parecia conhecer as histórias do lugar, disse que era comum ouvir gritos, gemidos e até ver pessoas andando,
e que logo sumiam bem na sua frente. Me fiz de desentendido e não acreditei muito nas palavras daquela senhora. Esperei a notícia sair, já que para mim aquilo era uma pessoa, não uma alma precisando de reza, como aquela senhora tinha dito. Mas é aí que as coisas ficaram estranhas. Não saiu notícia em nenhum lugar, e nem soube de casos daquela região. E por incrível que pareça, aquela foi apenas uma das muitas vezes que ouvi aquele chamado. Em outros dias também ouvi o mesmo pedido de socorro, e gelava dos pés à cabeça quando ouvi aquele homem chamando. Num outro dia, conversando com um motorista da frota de ônibus, descobri uma história ainda mais cabulosa. Ele me disse que era até comum dar carona aos fantasmas, e falou que quase ficou louco quando viu um rapaz sumir bem na sua frente dentro do ônibus. Segundo o próprio motorista, era uma noite de sábado, com pouco movimento e sem muitos passageiros. Ele sempre passava direto em diversos pontos. Mas quando chegou naquele dito lugar, o mesmo que pegava para ir à minha casa, subiu um rapaz franzino no ônibus. E logo pela cara ele viu que não era boa pessoa, e nem cobrou sua passagem. Aquele jovem subiu, entrou e sentou. Ele seguiu com o ônibus e não tirou o olho do rapaz, já temendo que fosse sofrer um assalto, pois ele sentou praticamente do seu lado, e já tinha passado por todos os pontos, e nada daquele rapaz descer. E quando estava apenas os dois dentro do ônibus, ele esperou o pior, mas aconteceu algo macabro. Ao voltar para o mesmo ponto onde ele subiu, o motorista se virou para trás para falar com ele. Só que o rapaz já não estava sentado no banco. Na hora, o motorista pensou que ele tivesse descido, mas quando puxou nas câmeras de segurança, nada foi capturado. Apenas ele podia ver aquele jovem, mais ninguém. Outro caso que também me chamou a atenção foi a de uma mulher que sempre passava naquela rua pedindo cigarros. Ela apenas pedia e não recebia, e sumia na esquina da rua. As pessoas falavam que ela também era uma alma perdida ali da região, fora os casos de vultos negros que as pessoas viam entrando e saindo de dentro do terreno baldio. Eu sei que esse caso não é muito assustador. Muitos podem até achar desinteressante, mas foi um terror ver aquelas histórias enquanto estava esperando o meu ônibus, em uma região cheia de assombrações. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.